Já que estamos falando de trabalho, para muitos que estão à procura, tem muitos que estão com aquele excesso. E cerca de 32% dos trabalhadores do Brasil sofrem com a chamada síndrome de burnout. Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O nome é diferente, né? Você sabe o que é? Pois é, mesmo o número sendo alto, a doença ainda é pouco conhecida e pode ser confundida com um simples estresse. E traz reflexos. Hoje nós vamos conhecer a história da Juliana, que ela passou por um longo período de tratamento e agora tenta retomar as atividades, para dar aí um novo rumo à vida. Inspira, respira, não pira. A frase vai além de um quadro bonitinho de decoração. É um pensamento que merece ser praticado todos os dias, mas que para muitos se torna difícil em algum momento da vida, especialmente da profissional. Eu estava me sentindo como se eu fosse uma panelinha de pressão. Essa era a minha melhor definição, tanto que quando a médica estava diagnosticando a minha pressão alta, um motivo que ela começou a investigar, que ela diagnosticou o burnout, foi essa a minha melhor definição que eu dei para ela, que eu estava me sentindo uma panela de pressão prestes a estourar a qualquer momento. E isso era tanto no meu corpo físico quanto no meu emocional, porque eu estava muito abalada. E eu sempre fui muito forte, e eu não estava mais forte. Eu estava vivendo picos emocionais muito tensos, mas pelo desgaste. E além disso, eu sentia muito cansaço emocional, que eu acho que é pior que o cansaço físico. Sentia muito cansaço físico, eu dormia cansada, acordava cansada, e eu estava ficando muito esquecida. Eu estava concentrada fazendo as atividades e daqui a pouco eu já não lembrava mais o que eu estava fazendo. Então, isso para mim foi muito ruim. Juliana estava na mesma empresa há 9 anos e nos últimos 3 desenvolveu doenças: pressão alta, enxaqueca, labirintite. Por isso, hoje ela tem que fazer uso de remédios controlados. Mas na época, ela precisava de mais, de afastamento daquilo que provocava a tensão emocional e de estresse crônico. Ficou de atestado por 70 dias para fazer tratamento com medicamentos para controlar a ansiedade e também um acompanhamento de psicólogo. Mas foi difícil ela entender que não era só um estresse, que ela estava doente e que precisava de ajuda. Hoje eu já estou apta para voltar para o mercado de trabalho. Me sinto com vontade de trabalhar novamente, mas foi muito tenso, assim. E assim, para mim, dentro da minha cabeça, sempre foi muito difícil aceitar que eu precisava de ajuda, que eu precisava parar e que eu precisava me cuidar, porque eu sempre fui muito de cuidar de tudo e de todos, menos de mim. Burnout. Essa palavrinha em inglês significa esgotamento. É igual um carro que sem combustível vai perdendo sua força para impulsionar o motor a trabalhar. No caso do corpo humano, a síndrome tira o ânimo, o sono, causa irritabilidade, deixa cansado, você se isola e sente muitas dores musculares. É como se o corpo fosse queimando a energia até esgotar. O autoconhecimento, né, ela vai percebendo algumas coisas. Ela vai percebendo que uma tarefa que ela executava em um dia, ela está levando um dia e meio. Né? Ela vai percebendo que ela não consegue mais raciocinar, focar, ela não consegue mais produzir o que produzia. Né? Começa a ficar ansiosa por causa disso, começa a afetar o seu sono, né? Mexe com o seu humor, fica irritada, né? Sabe aquela pessoa que já é ogra por natureza, né? E aí ela começa a ficar mais irritada, descontar em quem não merece, em quem não tem nada a ver com a situação, onde ela não está se policiando. Eu sempre digo que nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso pessoal, nenhum sucesso na vida vale o sacrifício de uma saúde mental. Essa é uma frase adaptada que fala o sacrifício de uma família, mas de uma saúde mental. Né? Porque se você não cuidar, isso vai mexer com o seu humor, isso vai levar você a um quadro de depressão, de ansiedade. Já está, com certeza, o burnout ele já tem um pouco de ansiedade, ele tem um pouco de cansaço mental, insônia, fadiga, irritabilidade, né, perda de concentração, e ao ponto de mexer com todo o seu organismo, né, e leva você a um quadro de depressão. O especialista hoje atende em média 1.000 pacientes com a síndrome. A maioria são adultos entre 30 e 40 anos que se veem exaustos no ambiente profissional com excesso de cobranças, acúmulo de serviço e alto grau de competitividade.
Médicos, policiais, mulheres que enfrentam dupla jornada, jornalistas, são algumas das profissões que mais são afetadas pela pane física e mental. E dá para entender por que a Organização Mundial de Saúde colocou a síndrome de burnout no CID, que é a classificação internacional de doenças que irão prevalecer nos próximos anos. Estima-se que aqui no Brasil, 32% dos brasileiros já sofreram com a doença. O país só perde para o Japão. Lá a incidência chega a 70%. Eu sempre digo que os tratamentos para todas as doenças partem da cardiologia, psiquiatria, clínica médica, reumato, enfim, alimentação sua. Porque toda a parte nutriente está no intestino. Então a tua alimentação é importante. Se habituar a se alimentar. Eu não consigo comer coisa sólida. Sou deprimido, né? É verdade, não adianta. Tome uma vitamina. A parte de psicoterapia, você precisa falar. A fala, né? Freud dizia que a cura vem pela fala. Então, a fala é importante. Se desintoxicar, porque uma hora o vulcão vai explodir. Tá lançando as fumaças. Uma hora esse vulcão, essa situação vai dar uma explosão e aí é tarde demais às vezes, né? Tem medicações para isso, para esgotamento, para ansiedade, né? Tem atividade física, né? Liberação de endorfina, né? É essencial e criar hábitos, né? Quando Juliana voltou a trabalhar, sofreu com a demissão. Agora, 3 meses depois, ela tenta se recolocar no mercado de trabalho, mas com algumas mudanças de comportamento. Aprendeu a valorizar o tempo dela também para se cuidar, fazendo atividade física, saindo com os amigos e, principalmente, aceitando que ela tem limitações. Eu aprendi, assim, na marra, porque sempre foi algo necessário, mas nunca foi algo muito fácil para mim, a questão do equilíbrio. Porque você pode dar o seu melhor, você pode fazer muito bem o seu trabalho, com muita qualidade, porém, saber colocar limites e se respeitar. Porque a pessoa que ela... o ponto que eu cheguei é porque eu não me respeitei. Então, às vezes a gente tem medo de falar não, a gente tem medo de machucar as pessoas, ou a gente tem medo de ser julgado no trabalho. Então, eu acredito que a gente pode fazer um ótimo trabalho, ser o melhor profissional da empresa, mas com equilíbrio, com educação. A pessoa que está vivendo um momento estressado, né, de desgaste, como eu estava, ela não precisa destratar ninguém, mas ela precisa aprender a dizer não para algumas coisas e estabelecer limites. Porque as empresas, no geral, elas sempre vão querer mais com menos.